Senhor, és a
Preciso de ti.
Preciso de ti, mais que a minha vida, Espírito Santo, eu te busco, aumenta meu fogo em meu coração, onde tu estás, a liberdade. Onde tu estás, onde tu estás, existe alegria, e deve até a sua presença me faz contemplar a sua beleza. Quero caminhar contigo. Profetiza, eu quero ouvir tua voz, Espírito. Espírito Santo, te necessito. Espírito Santo, eu te anelo, preciso de ti. Aqui, preciso de ti, preciso de ti. Faz que a minha vida, Espírito Santo, eu te busco, aumenta meu fogo em meu coração, onde tu estás, a liberdade. Profetiza, onde tu estás, existe alegria, que leve até a sua presença, me faz contemplar a sua beleza. Quero caminhar contigo, eu quero ouvir tua voz, Espírito. Espírito. Novamente a igreja vai profetizar. Espírito Santo. Espírito Santo, te necessito. Espírito Santo, eu te anelo, preciso de ti. Aqui, preciso sim, preciso de ti. Mais que a minha vida, oh meu Senhor Espírito Santo, eu te busco, aumenta teu fogo em meu coração,
Senhor, meu Pai, nos fez em nosso meio. Isso da obra do Senhor, e tem, meu Pai, multiplicado o Senhor dos meus filhos, tem guardado as suas vidas, ao sair da sua casa, do seu trabalho, no trânsito, Senhor, meu Pai, nas estradas, nas empresas, Senhor, meu Deus, meu Pai, dentro dos lares, Senhor, meu Deus, meu Pai, em todas as áreas. O Senhor diz que se por cada um, nos volta de olhos, Senhor, meu Pai, que está ali, a cada momento, a cada segundo, Senhor, meu Deus, para guardar os teus filhos, teus servos, Pai, que ali no Deus eles possam tirar o sustento, a qual o Senhor, meu Pai, tem abençoado. Não tem deixado de faltar nada. Tem guardado as crianças, Senhor, meu Deus, nas escolas, Senhor, meu Deus, meu Pai, tudo o Senhor tem nos abençoado. Nós te louvamos e agradecemos o teu nome, porque tu és santo, tu és rei, de toda a honra e toda a glória. Tudo é para ti, Senhor Deus. Tudo é para ti. Apresentamos os dízimos e as ofertas da tua casa, com alegria do nosso coração, em nome de Jesus. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer. Dá-me coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me novo coração, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me novo coração. Dá-me coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer. Dá-me coração igual ao teu. Glória a Deus. Graça e paz. Graça e paz, você também que nos acompanha por esta plataforma. Esta mesma unção alcance também a sua vida aí dentro da sua casa. Que Deus te restaure, que Deus te fortaleça, que Deus te cure, que Deus alcance a sua vida em toda a sua necessidade, em nome de Jesus. Nós já sabemos, essa semana, a semana
da festa de Pentecostes. Para aqueles que não sabem, talvez aí nos assistindo pela live, nós comemoramos as 3 festas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo, e nós estamos no tempo da festa de Pentecostes. Durante toda essa semana, o tema da festa é esse, que o Espírito Santo colocou no coração do nosso pastor, que flua a vida. Amém? É simples, mas também profundo, né, pastor Pancas? Uma realidade que a gente precisa viver, que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia. Você sabe o que você precisa para fluir a vida? Exato. Vamos lá. João. Você na sua casa vai abrir também a sua Bíblia no Evangelho de João. O que você precisa, o que eu preciso para fluir a vida? Para fluir desta vida. Vida que dele temos recebido. Evangelho de João, no capítulo 7, eu vou ler. Olha aqui o que diz a palavra. Lida aqui já por outros ministérios. Diácono Gerson, trabalhando, não pode estar aqui hoje. E a palavra diz assim, capítulo 7, versículo 37. Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantando-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Muitas pessoas creem no Senhor, mas não como diz a Escritura. Essa é um ponto-chave para nós. Porque para a gente fluir a vida, eu preciso crer na palavra como ela diz. Não como eu penso, não como eu agrado, não como alguém que tem muito conhecimento, ou um grande filósofo. Tem. Porque muita gente tem muito conhecimento, mas não crê como diz a Escritura. E se a gente não crê como diz a Escritura, pode ser um grande impedimento para fluir essa vida. Porque ele diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Então, para que eu flua a vida, eu preciso crer no Senhor como diz a Escritura. Não posso desviar para a direita, para a esquerda, eu não posso me limitar em alguma coisa. Ah, mas eu ouvi que isso é assim. A nossa base é a palavra do Senhor. A regra de vida para nós é a palavra do Senhor. E como ela diz. E como ela diz. Então não é porque, mas também isso, a gente sempre quer dar um jeitinho, né? A gente sempre quer dar um jeitinho para encaixar do nosso jeito. Mas não é assim. Somos nós que precisamos nos render
a palavra naquilo que ela diz para nós. Então o Senhor falou: olha, se a gente crê, como diz a Escritura, do seu interior vai fluir rios de água viva. Porque este é o princípio básico que ele deixou aqui, para o fluir da vida. Eu preciso crer como a palavra diz. Não é como a situação que eu passo, não é como o momento que eu vivo, não é como a circunstância à minha volta, não. Ele diz aqui: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que neles crescem, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então esse é a base para nós. A gente precisa voltar a crer como diz as Escrituras, porque muita coisa abala a nossa vida, muitas informações vêm, muitas coisas têm surgido, mas eu preciso alinhar aquilo que eu ouço, aquilo que chega até a mim, com a palavra do Senhor. Se ela estiver alinhada com a palavra do Senhor, vai produzir vida em mim. Se ela não estiver alinhada com a palavra do Senhor, não vai produzir vida em mim, ainda que seja algo que aparentemente é bom. Então eu preciso voltar a crer como diz a Escritura, como diz. Eu preciso em cada área da minha vida. Eu preciso voltar a crer como diz a Escritura, porque crer é comer, crer é se alimentar, é diferente para nós, é uma intimidade, é um relacionamento com a palavra, é uma comunhão mais profunda, não é um crer, aquele crer que a gente tem de ouvir e só ouvir, mas é um crer que a gente crê, ouve, come e ela entra para dentro de nós. Então não crer de conhecer a palavra, porque conhecer para nós é comum. Eu posso dizer que conheço o pastor Pancrácio pelo tempo que a gente caminha junto, mas não é o conhecer ainda de Deus. Não é o conhecer de Deus. Eu conheço a palavra. Não é o conhecer de Deus. O conhecer de Deus na palavra é relacionamento íntimo com a palavra. É comer a palavra. E revelação. Porque lá no início, quando a palavra diz: e Adão conheceu Eva e concebeu um filho. Conhecer para Deus é intimidade. Não conhecer que ouvi falar. Não conhecer que essa palavra eu já ouvi e conheço de pó e salteado. Não é este conhecer. Conhecer para Deus é intimidade. O anjo aparece para Maria e fala assim: Maria, tu terás um filho. E o nome dele, ele vai ser o Salvador. Maria fala para o anjo assim: mas eu não conheço nenhum homem. E ela já estava noiva de José, mas não tinha ainda nenhuma intimidade, relacionamento íntimo com José. Olha que tremendo. Por isso que ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, crê em intimidade com Deus. Não crê que eu já cansei de ouvir essa palavra, eu estou cansado de ouvir isso, já ouvi tanto. Não é este crer, é um crer de intimidade, de comer a palavra, de ter relacionamento íntimo com a palavra, como um casal tem relacionamento íntimo, ali no seu secreto,
e ele gera alguma coisa dentro da pessoa. Não é verdade? Olha a intimidade que Deus está falando na palavra para nós. Vai muito mais profundo, não vai? Ele está falando que se eu comer a palavra, se eu crer nas Escrituras, como ela diz para mim, e ter essa intimidade na palavra e comer, ela vai começar a gerar algo dentro de mim, pastor. Como acontece no natural na vida de um casal. E quando acontece esse relacionamento íntimo do casal, um com o outro, e ele deposita algo dentro da mulher, o que acontece? Começa a acontecer uma transformação. Quando começa a acontecer uma mudança. As pessoas encontram com a pessoa e falam, você está mudada. Seu rosto está mais assim, a barriga está crescendo, o seio fica maior, porque o relacionamento íntimo fecundou algo ali dentro. Esse é o crer que Deus espera de nós na palavra. Esse é o crer que Ele espera, porque o dia que tiver da minha parte, da sua parte, uma intimidade tamanha com a palavra, ela vai depositar algo dentro de nós. Eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Nunca mais. Ela começa a trazer uma transformação, como a mulher transformada no seu período de gestação. Como ela é mudada em tudo, ela muda gosto, paladar, muda tudo. Não é verdade? Os irmãos que teve filhos aí sabem. Muda tudo. Posição de dormir e não sei o quê. Vai mudando tudo porque gerou uma intimidade. E o Senhor está falando que nós precisamos ter essa intimidade com Ele. Essa comunhão com Ele. Porque essa comunhão com Ele vai gerar algo tão profundo dentro de nós. Vai depositar algo dentro de mim. Que vai começar a acontecer dentro de mim uma mudança. Uma transformação. E a transformação de dentro para fora, não tem como as pessoas não perceber. Não tem como. A transformação de dentro para fora vai acontecendo e vai comunicando a outros corações. Por isso que ele está falando que crer é comer. Crer é comer da vida. Crer é alimentar desta vida. Ele falou, quem crê em mim, segundo as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, crer é comer, é deixar a palavra entrar e mudar o meu interior, mudar a minha vida. Isso é tremendo. Olha o que o Senhor falou aqui, volta algumas páginas da sua Bíblia aí. João capítulo 6. Irmãos, é muito sério para nossas vidas. Tremendo. E nós precisamos viver essa realidade. Ele diz assim, João, Evangelho, capítulo 6, versículo 57. João 6, 57. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, o que ele está falando? Aquilo que eu como se torna o meu modo de viver. Aquilo que eu alimento se torna o meu modo de viver. Por isso ele diz que eu tenho que comer da vida dele, da medida que eu como da vida dele, eu vou fluir a vida dele. Eu vou fluir essa vida. Porque quem de mim se alimenta, por mim viverá. Por isso a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente anda
comendo. E falo no sentido espiritual. Nós temos que ter cuidado. Às vezes nós pensamos, irmãos, que a gente pode ir comendo qualquer coisa. Tem gente que tem aparência que está saudável e não está, pastor. Porque está alimentando de coisas erradas. Como, está falando de Deus, tá bom. Tudo que é de Deus, eu vou mandando para dentro. Está falando de Deus, eu vou mandando para dentro. Internet hoje você já viu, né? E a pessoa sai comendo tudo. Sabe o que nós estamos precisando? De uma reeducação alimentar espiritual. Selecionar o que eu estou comendo. Quando você vem aqui no corpo, na igreja, você vai comer a palavra. Mas quando você está lá na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, abrindo lá as redes sociais, você vai comer de tudo. E tem ainda não, tudo que é gospel é bom. Não é assim não. Você vai comendo de tudo que ouve. Mas parece que isso aqui... você viu o que esse fulano falou? Olha, parece que esse homem tem tanto conhecimento. E a gente não sabe nada. Qual a intenção que está por trás? Qual o sofisma que vem naquilo? Porque a gente hoje em dia sai comendo de tudo que ouve. Tudo. Eu creio que nós precisamos de uma reeducação alimentar. Porque a gente vai comer e o Senhor falou, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Mas se eu alimentar de outra coisa também, ele vai ser meu modo de viver. Eu vou alimentando aquela coisa, ela vai o quê? Moldando a minha mente. Ela vai moldando meus pensamentos. E vai mudando a minha forma de ver as coisas. E se for uma coisa que tem ali algo negativo que eu não percebo, que tem ali um sofismo, que tem ali alguma coisa tão misturada, um fermentinho, né, pastor Paulinho? Mesclado que eu não percebo e vou jogando para dentro porque eu acho, não, é gospel, é crente, é de Deus. A gente precisa de uma reeducação alimentar espiritual. Isso é você que faz com você mesmo. Ninguém faz por você. É você que decide fazer por você mesmo. Porque não é tudo que tem aparência de bom é bom. Nem tudo que fala de Deus é de Deus. Nem tudo. Nós temos que aprender a comer a palavra como ela é. Irmãos, se a gente ficar só na palavra, nós vamos ser muito mais abençoados. A gente tem que ter cuidado. Olha o que diz aqui. 2 Coríntios, capítulo 11. Porque senão a gente acha até que está saudável. O pessoal acha que está saudável, come de tudo e é novo, tem tanto, eu estou adquirindo esse entendimento, esse conhecimento, esse aquilo ali, aquilo lá. E acha que está saudável, de tanto que ela está comendo de coisas que ela vê na internet, nas redes sociais. E na verdade está enfermo. Na verdade está enfermo. E a gente precisa ter cuidado nessa hora. Olha o que diz a palavra aqui. 2 Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11. Versículo 14. 2 Coríntios 11, versículo 14. Então tem que ter cuidado com aquilo que nós estamos comendo. Amém? Fala para o seu irmão aí, tenha cuidado com aquilo que você está comendo. Cuidado com as muitas coisas que você vai vendo aí na rede social. Cuidado. Faça fazer na sua vida uma reeducação alimentar e espiritual.
Passa a fazer na sua vida. Vai te fazer bem. Pode ter certeza. Anda nessa palavra que nós ouvimos aqui. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Não pensa que tudo que você vê, que fala de Deus, vem de Deus, que não é assim não. Não é por aí. Olha o que diz a palavra aqui. 2 Coríntios 11, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Por que ele se transforma em anjo de luz? Para enganar. Para enganar as pessoas. Então, se a gente não tomar um cuidado e eu não começar a alimentar disso que vai me fortalecer, que é a vida, que é a palavra, porque aquilo que eu comer, certamente vai ser o que eu vou fluir. Certamente. Aquilo que eu vou alimentando é aquilo que eu vou fluir. Então eu preciso tomar esse cuidado. Comer da vida e desenvolver esse relacionamento íntimo com Jesus. Nós sabemos que quando você vai alimentando, não é algo que vai ter um resultado de repente. É um processo, né? Dentro de cada um de nós. E a gente, para alimentar desta vida, a gente tem que buscar ter intimidade com o Senhor. Senão a gente não consegue alimentar dessa vida que Ele espera de nós. Não tem como. É ter uma intimidade. Mas nós sabemos que a intimidade não é para todos. A intimidade com o Senhor não é para todos. Mas se a gente busca, se a gente abre o nosso coração, nós vamos ter isso. Mas a palavra nos ensina. Então não é algo instantâneo. Ninguém alimenta e fica forte de uma vez só, né? Ah, vou comer. E vai, não. É um processo. A reeducação alimentar, para se fortalecer, é um processo. Você começa alimentando, ouvindo e praticando aquilo que você está recebendo, exercitando aquilo que você está recebendo, e vai se fortalecendo, e vai mudando o nosso interior, vai moldando a nossa vida, transformando as nossas vidas, vai gerando uma intimidade. Mas a intimidade não é para todos. Está lá em Salmos 25, versículo 14. Então, nós queremos sim, mas nós precisamos ter uma intimidade maior com o Senhor. O que diz aí? Quem achou pode ler. Amém. Outro irmão, outra tradução. A intimidade do Senhor é para os que têm, aos quais Ele dará ao conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, a intimidade com o Senhor não é para todos. Porque não tem um relacionamento correto com a palavra, não gera intimidade. Não gera uma intimidade. É necessário que venhamos a ter um relacionamento mais íntimo. Comer da palavra, Gonçalves. Comer. Ter um relacionamento íntimo com a palavra. Até que ela deposita algo em nós. E começa a gerar uma transformação na nossa vida. Uma mudança na nossa vida. E essa mudança vai acontecendo dentro de nós, a cada dia. Uma intimidade com a palavra. Mas não é para todos.
é para aqueles que o temem. É para aqueles que querem de fato. É isso que o Senhor está falando para a nossa vida. Se nós tivermos essa intimidade, aí sim nós vamos fluir essa vida. Porque nós sabemos, irmãos, teve homens na Bíblia que fluíram a vida de tal maneira, né, pastor? Porque tiveram essa intimidade. Essa intimidade com o Senhor. Homens fluíram essa vida. O pastor Pancasso citou alguns no dia da abertura da festa, do tema. Citou algum. E nós vamos falar desse aqui. Essa volta toda que nós damos é para falar deste homem. Ele teve essa intimidade com Deus. Ele entendeu que este relacionamento com Deus, porque é impossível, irmãos, se a gente buscar um relacionamento íntimo com o Senhor e com a tua palavra, claro, que ela não venha mudar a nossa vida, ela não venha transformar o meu pensamento, ela não venha moldar o meu caminhar. Todos que tiveram essa experiência experimentaram uma grande mudança. Então, homens que tiveram intimidade tamanha com Deus, que aonde eles passavam, eles fluíam a vida. Aonde eles passavam, eles fluíam a vida. Porque quando a gente está nesse processo, dessa palavra gerando, fecundando dentro de nós, aonde você passar, você vai fluir essa vida. Você vai provocar, você vai trazer essa vida aonde você estiver. Mas eu preciso desses passos que nós ouvimos. Eu preciso crer, voltar a crer nas Escrituras como ela diz. Voltar a comer a palavra, não somente ouvir e esquecer, mas voltar a comer a palavra. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Voltar a ter uma intimidade com o Senhor. Isso tudo vai gerando dentro de nós essa vida para que nós possamos fluir. Como homens que nós vamos ver aqui, que o pastor Pancasso citou, está lá em Gênesis. Todos sabem, não precisa nem eu falar. Capítulo 5 de Gênesis. Abra a sua Bíblia aí na sua casa. Gênesis capítulo 5. Nós vamos falar um pouquinho aqui da vida de Enoque. O pastor Pancasso citou Enoque no dia da abertura do tema da festa. Que tremenda vida deste homem. Que comunhão. Que relacionamento íntimo com Deus, que temor, que intimidade, que comer da vida, igual esse homem comeu. Enoque foi diferenciado. Que maravilha, que tremendo. Gênesis capítulo 5, abre aí na tua casa. Eu vou ler aqui e você acompanha na sua Bíblia. Se porventura tiver uma tradução, algumas coisas nós vamos enfatizar, diferente, não tem problema da gente, os irmãos ler. Eu vou ler aqui, a partir do 21. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era,
porque Deus o tomou para si. Irmãos, isso aqui tem tanta riqueza aqui de ensinamento para nós. Algumas, só de ler a gente já percebe, né? Olha que tremendo a vida deste homem, de Enoque. Que tremendo. Aqui fala que Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Oi? Na minha tradução está Metusalém. Tem Matusalém e Metusalém. É só questão de tradução só. Mas algumas traduções estão assim mesmo, Matusalém. Mas a minha é Metusalém. Mas tem tradução assim, eu sei que tem, que eu já vi também. E viveu 65 anos. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Matusalém, tem uma tradução que fala assim: Enoque gerou Matusalém, e depois andou com Deus. Alguém tem essa tradução assim? Olha aí quem tiver. Aqui fala comigo que, aqui na minha tradução fala que ele andou com Deus e depois que gerou Matusalém. A minha fala assim: quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus. Nossa, exatamente. E foi pai de outros filhos. Está vendo? Depois disso, depois que gerou Metusalém, ele teve comunhão com Deus. O que eu entendo? Parece que virou uma chave dentro de Enoque quando nasceu Metusalém. Parece que algo ali, quem sabe ele tinha ouvido as histórias lá de trás de Adão, que Adão perdeu a comunhão com Deus, que Adão tinha aquela comunhão com Deus na virada do dia, mas Adão perdeu aquela intimidade com o Senhor, porque se eu perder o temor, eu perco a intimidade, e Adão perdeu, e depois que ele gerou Metusalém, ele andou com Deus, virou uma chave. E o que aconteceu? Interessante que Metusalém, o significado de Metusalém, seu nome, é inundação. Inundação, dilúvio. Porque nos dias de Enoque, começou, já estava, né? Mas o cálice da iniquidade não tinha enchido ainda. Nos dias de Enoque ainda não tinha enchido. Veio encher o cálice dessa iniquidade na vida do seu bisneto, Noé. Noé era bisneto de Enoque. E o que Deus falou quando encheu o cálice da iniquidade? Vou acabar com toda a raça humana. E veio o dilúvio, que todos nós sabemos a história. Então começou, Enoque viveu os dias que ainda o cálice estava se enchendo de maldade, de malignidade. Não eram dias fáceis os dias de Enoque. Não eram dias fáceis, eram dias difíceis. Mas ele escolheu ter comunhão com Deus. Ele escolheu ter uma vida de intimidade com Deus. E ele fluía tanto a vida, que Deus falou: não, você não pode nem ficar nessa terra mais. Que Deus tomou Enoque para ele. Por causa da intimidade com Deus. Essa comunhão com o Senhor. Então, e Deus, eu achei tão interessante isso aqui, irmão, quando a gente vai lendo e observando os detalhes, é tão interessante. Porque Deus, pastor Pancrácio, diz a palavra assim: andou Enoque com Deus. O que você imagina de uma pessoa andar com Deus distante? Eu estava na minha cabeça, na minha cabecinha lá em casa, imaginando. Dá a mão aqui, pastor. Fica de pé, por favor.
Eu imaginei como se fosse assim, andando com Deus. Mas Deus não é físico. Deus não é uma pessoa física que a gente toca. No pastor Pancassa eu toquei. Então como que Enoque podia andar com Deus se Deus não é físico de tocar, dele abraçar assim? Obedecendo segundo a palavra do Senhor. Crendo nas Escrituras como ela diz. Ele andou com Deus numa intimidade com Deus. Numa obediência com o Senhor. E é tão interessante isso aqui, ô Ricardo, que Deus não falou assim para Enoque: ó Enoque, você vai andar tanto comigo, então eu vou te tirar. Eu vou te colocar lá no monte, no mosteiro. Irmão, talvez até no mosteiro a gente consegue. Ele não tem contato com ninguém, né, pastor Paulinho? Você está num seminário, você está numa coisa fechada, é estudo de manhã, pastor Wallace. É oração à tarde, jejum no outro dia. Ali você está transbordante. Mas Deus não tirou Enoque do convívio de família, do convívio social. Deus não tirou Enoque. Deus não separou Enoque da sua família para ele andar com Deus. Deus não separou Enoque do lugar do seu convívio para ele andar com Deus. Sabe por quê? Intimidade com Deus não é isolamento, é separação. É separação. Não é você ter um isolamento. Eu estou servindo, eu estou buscando a Deus. Estou lá sozinho no monte, 1 semana, 2 semanas, 30 semanas, meses. Depois que desce, é a mesma pessoa, é o mesmo erro, é as mesmas fraquezas. Não é isso que Deus está falando. Deus não tirou Enoque, ele fluía a vida. Só um pouquinho só, deixa eu ficar. Ele fluía a vida por onde ele passava, pastor Pancras. Porque o que Deus fez com a vida de Enoque? Enoque não viveu uma vida isolada, ele viveu uma vida separada. Diferente. Porque diz a palavra, ô Gonçalves, que ele teve Metusalém e depois teve filhos e filhas. 3 séculos. Olha só. Foram 300 anos. Enoque foi um dos menos viveu antes do dilúvio. Foi o que menos viveu. Os outros todos viveram muitos. Sabe por quê? Ele não precisou de muita coisa, de muito tempo para expressar a vida de Deus. Ele não precisou de muito tempo. Com pouco tempo ele expressou tanto a vida de Deus que Deus o tirou. Então alguém precisa de tanto tempo, né? E não consegue expressar ainda. E o tempo vai passando, a gente vai ficando velho e não consegue expressar ainda. Não consegue fluir. Enoque não. Enoque foi o que menos viveu. Ele andou com Deus, porque a palavra fala que ele andou como o seu bisneto Noé. A palavra também fala que Noé andou com Deus. Os 2 nomes que cita que andou, foi só esses 2. Na palavra, nesse sentido, assim, andou com Deus, é só esses 2 que falam. Nesse sentido ela fala. Por quê? Enoque teve intimidade com Deus. Deus não isolou Enoque. Mas Deus trabalhou tanto, Enoque teve tanta intimidade com o Senhor, tanta comunhão com o Senhor. Na vida que ele vivia, irmãos, é isso que a gente precisa entender. Fluir a vida não é você isolar, não. Ter intimidade, ter vida com Deus não é isolamento, é separação. Aprender a separar as coisas, aprender a separar o que come, aprender a separar o que vê, aprender a separar o que ouve. É separação. Esse nível de separação que Deus está querendo de nós, gera em nós a vida e essa vida flui. Santificação, que o senhor também citou lá. Santificação. Então, Enoque não teve uma vida de isolamento, ele teve uma vida de separação.
E é tão interessante a vida de Enoque. Você vê alguma parte Enoque orando para alguém ser curado? Você vê uma oração bonita de Enoque? Parece que Deus, através da vida de Enoque, quer calar todas as nossas desculpas, né? Enoque, você não vê oração bonita? Ah, Senhor, eu não sei orar, eu não sou ministério lá na frente, eu não faço isso, eu não sou... Você só precisa ter vida com Deus para fluir essa vida. Não importa. Aonde ele passava, ele continuou convivendo nos seus lugares de convívio, de pessoas. Ele tem a sua importância, Enoque tinha a sua importância nos seus dias. E as pessoas, porque diz a palavra, que as pessoas, quando ele foi tomado, as pessoas o procuraram. Cadê Enoque? Cadê Enoque? As pessoas o procuraram. Ele era querido. Segundo os estudiosos, ele não era aquela pessoa que procurava a amizade. Ele não era muito dessas coisas. Mas quem chegava até ele recebia a vida. Quem chegava até ele era comunicado. Poder de vida. Olha que interessante para nossas vidas. E quem que diz a palavra que nós precisamos tomar para nós? E versículo 24 diz: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomara para si. Ali nós achamos que nós precisamos isolar para ter vida com Deus. Ah, mas nessa vida corrida eu não consigo ter vida com Deus. Você acha que Deus tirou Enoque da vida corrida? Não. Teve filhos e filhas. Qual família que não tem problema? Será que é só a família de Enoque que não tinha problema? Não. Famílias têm problema. Tinha que trabalhar, tinha que estar sustentando a família. Deus não isolou a vida dele. Deus trouxe a vida do Enoque mostrando para nós. Eu achei tão interessante. Porque às vezes nós nos escondemos, irmãos, atrás de alguma coisa. É por causa disso, é por causa daquilo. Ah, mas você não conhece o problema lá na minha casa? Você não conhece essa dificuldade? Nada disso limita a nossa vida de fluir a vida. Nada disso pode limitar a nossa vida. As dificuldades que enfrentamos, os problemas que enfrentamos, as circunstâncias que enfrentamos, ela não pode interromper os nossos canais de fluir a vida. Não pode. Então não espera, pensa que Deus vai tirar, vai te colocar. Não, pastor, flui a vida, mas a vida dele é só na igreja, da igreja para casa, nada. Olha a vida de Enoque, eu achei tão interessante, que Deus não tirou ele, Deus não falou, não, só você não vai ter filho. Já que você vai fluir tanto a vida, você não vai ter filho, porque filho pode te dar uma dor de cabeça, uma preocupação, alguma coisa, então você não vai ter filhos e filhas. E continuou fluindo a vida de tal maneira que Deus o tomou para si. O tomou para si. Pode falar, Solange. É verdade. Essa é uma realidade. Então Enoque, ele tinha comunhão com o Senhor. E outra coisa, pastor, andar com Deus, esse nível que nós estamos vendo aqui em intimidade, é aceitar a vontade de Deus. É aceitar o propósito de Deus, que nem sempre é do jeito que a minha alma desenhou. Nem sempre é do jeito que a minha alma desenhou. Nem sempre. Mas será que isso está acontecendo na vida a propósito de Deus? Se você anda com Deus, se você tem comunhão com Deus, é de Deus o que está acontecendo. Pronto. Porque a palavra diz lá, coloca aí, é Gabi que está aí? Amós, capítulo 3,
Eu nem vou abrir aqui, se você quiser abrir, não tem problema. Amós capítulo 3, versículo 3. Nós vamos ler aqui. Coloca aí, por favor, Gabi. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Enoque andou com Deus. Então o que existia na vida de Enoque? Concordância com as coisas de Deus. Concordância com a vontade de Deus. E nem sempre a vontade de Deus eu vou entender. Nem sempre a vontade de Deus vem do jeito o que eu espero. Nem sempre. Tem hora que está tudo ao contrário. Tudo ao contrário. A gente fala, mas não é possível que isso é de Deus. Ué. Na hora que está tão ao contrário, a gente fica pensando, será que Deus? É de Deus isso? Não é possível. Se você está andando com Deus, se você está em íntima comunhão com o Senhor, tenha paz com Deus que é de Deus. Se não tiver íntima comunhão, aí o diabo pode tirar proveito, é claro. Aí o diabo tira proveito. Não, ele andou com Deus. E ninguém anda com outra pessoa se não houver comum acordo. Ele aceitava a vontade de Deus, ele se rendia ao propósito de Deus. Ah, pastor Paulo Henrique, tem hora que requer tanta renúncia. Tem hora que requer abrir mão de uma coisa que a gente não quer abrir mão, mas é a vontade de Deus. Ele já falou, já testificou no nosso coração, e a gente fica relutando dentro de nós, nosso caminhar. Mas Enoque não. Enoque andou com Deus, aceitando toda a vontade de Deus. Aceitando toda a vontade de Deus. Não foi uma coisa fácil, irmãos, porque Deus não tirou ele, como já falamos, para um lugar isolado. Quando Deus tira a gente para um lugar isolado, Gonçalves, é bem mais fácil para nós, por causa da nossa natureza, né? Nossa natureza tem hora que é complicada. A velha natureza, não vou dizer nossa não, a velha natureza. A nossa é a de Cristo, né? É a natureza de Cristo que é a nossa. A velha natureza tem hora que é complicada. Mas ele teve essa intimidade, essa comunhão profunda com o Senhor. E nessa comunhão profunda com Deus, nessa comunhão profunda, ele aceitava a vontade do Senhor. Não fez grandes coisas, não foi grande ministério, não teve oração, que oração bonita. Não, irmãos, tudo isso é válido, é maravilhoso, é importante. Dom da cura, quem tem, dom de fazer isso, de revelação, de não sei o quê, né? Muito conhecimento, tudo isso é válido. A gente não vê nada. Parece que a Bíblia oculta tanta coisa ali para mostrar que Enoque teve um tempo curto na terra. Para os seus dias foi curto. Para os seus dias foi curto. Olha quanto viveu a vida do seu filho. Matusalém. 969 anos. Matusalém. 969 anos. Que Enoque foi 300 e pouco, né? Foi uma vida curta, a vida dele. Ele precisou de muito tempo para expressar, para fluir a vida de Deus. Ele não precisou. E aonde que ele passava, ele fluía a vida. Então, não fica limitado. Porque o lugar que eu trabalho é difícil, os vizinhos onde eu moro é difícil, fulano é assim. Nada disso. Deus não tirou Enoque de nada disso. Ele teve filhos e filhas, e conviveu nos lugares, e trabalhou, e teve relacionamento com as pessoas, e fluiu a vida de Deus como poucos, ou quase nenhum fluiu. De tamanha que ele entrou em Deus. E que está relacionado a tudo aquilo que nós lemos antes. Porque ele cria na palavra do Senhor, naquilo que ele ouvia dos seus antepassados, naquilo que ele ouviu falar lá do começo, lá de trás.
naquilo que, quem sabe, as histórias, como já falamos de Adão, que tinha aquela íntima comunhão com Deus. Irmãos, virou uma chave dentro de Enoque, que possa virar uma chave dentro das nossas vidas, para a gente ter essa comunhão com o Senhor e sair das limitações que a gente tem, né? Porque a gente às vezes é cheio de limitações, a gente coloca tantas limitações, mas que esse tema da festa que flua a vida, possa fluir aonde você passar, aonde você relacionar, com quem você conviver, possa fluir a vida. Mas cuida daquilo que você come, cuida daquilo que você está ouvindo, cuida daquilo que você vê, cuida. Como já falamos e repetimos, faça na sua vida uma reeducação alimentar espiritual. Faça isso na sua vida. Amém? Porque aquilo que você alimenta vai fluir. Olha o que diz a palavra aqui. Vamos dar um pulo lá para Hebreus. É o último que nós vamos ler. Abre na tua casa. Hebreus. Eu acho tão tremendo. Cada vez que eu volto a ler sobre Enoque, eu aprendo mais uma coisinha. Tão rico que é a vida desse homem em tão pouco tempo. Não precisou de muito tempo, talvez, para ele fazer muita coisa. Tem gente que precisa de muito tempo para não fazer quase nada. Ele não. Foi o que menos viveu na sua dispensação, na era pré-diluviana, e fluiu mais a vida de Deus. Que tremendo, né? Que maravilhoso. Hebreus, abre aí na sua Bíblia, a gente finaliza aqui, abre a sua Bíblia, capítulo 11. 11. Então aprenda isso. Enoque não teve uma vida de isolamento, mas teve uma vida de separação. Porque às vezes tem gente que vive muito isolado, pastor, mas não é separado. E hoje com esse negócio de celular na mão, então, né? Você pode estar isolado dentro do quarto, mais misturado que todo mundo que está do lado de fora. Mais misturado, errando mais, pecando mais, falhando mais do que quem está do lado de fora. Enoque tem uma vida de separação, não isolamento. Mas o Senhor está nos ensinando, né? Glória a Deus por isso. E eu creio que todos nós estamos aprendendo. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Nós vamos ver aqui e finalizamos. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Irmãos, o que mais teme o ser humano é a morte. Quem passa por um momento difícil de enfermidade, parece que naquele momento quando a morte parece que está chegando mais perto, nem quer dizer que vai naquele dia ou naquele momento, mas todo mundo que relata fala que não é fácil. É uma coisa difícil de passar. Mas diz a palavra que pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, se ele não foi achado, porque eles procuraram por ele. E quando a gente procura por alguém, normalmente é porque a gente gosta de alguém, né, Cláudio? Senão a gente nem sente falta. Ué, fulano sumiu, foi embora? Aí viajou, aí nem está sabendo. Mas quando a pessoa amada, a pessoa, cadê fulano? Cadê ciclano? Então ele foi procurado. Diz a palavra que não foi achado. Porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Olha que interessante.
Olha que interessante. Você acha que foi assim? Não. A pastora falava muito isso, né? Não espere uma varinha de condão. Bom, começa a ter uma mudança, começa a se esforçar para ter uma mudança, começa a tirar coisas da sua vida, começa a fazer uma limpeza no seu caminhar, começa a ter uma vida mais profunda com o Senhor, começa a ter mudança, não sai das desculpas, sai das limitações. Isso vai acontecendo, essa transformação vai acontecendo. Porque diz a palavra aqui que Deus o tomou para si, mas antes de Deus o tomar, o transladar, ele obteve testemunho de ter agradado a Deus. Pergunta para o seu irmão aí, o seu testemunho agrada a Deus? O seu testemunho agrada a Deus? O seu testemunho lá no seu trabalho agrada a Deus? Seu testemunho com as pessoas que você convive. Deus não tirou Enoque do seu convívio. Não. Seu testemunho agrada a Deus? Por que Deus tomou a vida dele? Porque ele teve bom testemunho. Bom testemunho de ter agradado a Deus. Ai, Deus, é muito profundo para nós. Pode ler aqui. Dá um microfone para você. Pela fé, Enoque foi levado por Deus para o céu sem morrer. Subitamente foi arrebatado, porque Deus o levou. Porque antes que isso acontecesse, Deus tinha dito como ele se havia agradado de Enoque. Como que Deus tinha agradado de Enoque? Irmãos, eu entendo que Enoque é um tipo da igreja dos últimos dias, que vai ser arrebatada. Eu creio no arrebatamento. Eu creio no arrebatamento. E através do Espírito Santo, ele está fazendo uma obra em nós, porque só através do Espírito mesmo, nós vamos conseguir ter uma intimidade tão grande com Deus, tão profunda com Deus, que ele vai tirar o seu povo. Então, essa palavra de Enoque, quando o pastor Cássio citou ali, eu achei tão tremendo. E tanto ensinamento que tem aqui para nossas vidas, através da vida de Enoque. Agradou a Deus, um testemunho que agradou a Deus. Em meio à convivência das pessoas, em meio às dificuldades de família, como já lemos, teve filhos e filhas. Deus não poupou Enoque de umas coisas, mas ele ainda assim viveu tão profundo com Deus, andou tanto em intimidade com o Senhor, que Deus o tomou para si. Que o Espírito Santo nos ajude. Amém? Que nós possamos ter esse testemunho que agrada a Deus. Se de repente disseu, alguns irmãos sumiram, não vão assustar não. Alguns vão ter tanta intimidade com Deus, vão começar a ser tomados. Tem pessoas que é assim, irmãos. Elas vivem uma comunhão tão profunda com Deus, que parece que Deus fala assim, vem para perto. Vem aqui para mais perto, aqui, senta aqui na mesa. E eu sei que nós sabemos de alguns que já até passaram no nosso meio. O Senhor nos ajude. Amém. Nós vamos colocar em pé. Vamos celebrar o Senhor desse tempo. Vamos fechamento. Vem teu reino em nós, para fluir sua Para fora, William. para fluir sua natureza. Vem, Senhor, seja minha vida.
Vem teu reino, vem teu reino, vem teu reino. A terra está fluindo sua natureza. O reino foi estabelecido. E o Pai brasileiro. Aleluia. 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 O reino foi estabelecido. Aleluia. Vamos orar pelas necessidades, vamos orar pelo Jordão Luiz, que é o primo do Alex, nosso vizinho aqui. Está passando por um momento